Olá, boa tarde. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça registrou entre janeiro de 2019 e junho de 2022 mais de 14.500 reclamações de telemarketing abusivo. De olho nessa situação, a Senacom começou a investigar 26 empresas do setor. No Jornal da Justiça de hoje, vamos saber o que vai acontecer com essas empresas a partir de agora. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes decreta a prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto. Ele foi alvo de uma operação depois que divulgou nas redes sociais vídeos com insultos e ameaças à democracia, políticos, instituições e ministros. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça realizam hoje sessão de abertura do segundo semestre de julgamentos. E ainda, presidente Jair Bolsonaro indica desembargadores para vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues serão submetidos à sabatina no Senado Federal. A pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, converteu a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto em preventiva. Ivan está preso por divulgar nas redes sociais ameaças ao Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e ministros. Segundo a Polícia Federal, a manutenção da prisão de Ivan é necessária para garantir a ordem pública e evitar a continuação dos delitos. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da PF. Segundo o ministro, há fortes indícios de que Ivan faz parte de uma organização criminosa contra a democracia. A decisão de Moraes tomou como base a transcrição do material apreendido no endereço de Ivan Rejane, que promove a violência contra políticos e ministros do STF. Na decisão, o ministro ressalta que o risco de soltura não pode ser avaliado de maneira isolada e que é pública e notória a prática criminosa e contribui para o acirramento dos ânimos, do estímulo ao enfrentamento entre concorrentes políticos e tentativas de enfraquecimento do judiciário, o qual é incumbido da realização das eleições. Ivan Rejane está preso há 10 dias por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi alvo de uma operação depois que divulgou nas redes sociais vídeos com insultos e ameaças à democracia, políticos, instituições e ministros. Ivan vai continuar preso no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais. Com o fim do recesso, o Judiciário volta ao trabalho hoje. No Supremo Tribunal Federal, há expectativa para o julgamento que vai definir a retroatividade das alterações na Lei de Improbidade Administrativa. Os prazos processuais voltam a correr em todo o Judiciário a partir desta segunda. No Supremo, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, ao encerrar o primeiro semestre, deu o tom do que seria prioridade a partir de agosto. Selecionou temas importantes e diversos para a coletividade. Entre eles, ações sobre o direito à educação básica, à saúde, ao transporte, ao sigilo de dados pessoais, direito ambiental, trabalhista, teto de gastos da administração pública, produção de provas no processo penal e regras do processo eleitoral. O Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e sempre à altura da sua mais preciosa missão, a de guardar a Constituição Federal, com zelo pela segurança jurídica, com atenção ao sentimento constitucional da população brasileira, mantendo a sua vigilância suprema em prol da rigidez da realização das eleições no nosso país. A primeira sessão extraordinária está marcada para as 15h desta segunda. Estão previstos 3 recursos e 3 ações para julgamento. Só a CNI, Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, em 3 processos, questiona leis de Minas Gerais, Pará e Amapá, que instituíram taxas de fiscalização ambiental sobre mineração. Na sessão de quarta-feira, expectativa para o Supremo definir a retroatividade das alterações na Lei de Improbidade Administrativa.
Dentre os temas impactados, destaque para o prazo de prescrição para as ações de ressarcimento. A matéria discutida num recurso extraordinário com agravo teve repercussão geral reconhecida. Em outras ações, também são questionados alguns pontos da lei, entre eles o que assegurou apenas ao Ministério Público a legitimidade para ajuizar a ação de improbidade. Na sessão do dia 4, quinta-feira, está previsto o julgamento de uma ação contra o chamado Estatuto da Juventude, que garante aos jovens de baixa renda gratuidade nos ônibus interestaduais. Na página do Supremo é possível conferir toda a pauta. Estão previstas 9 sessões plenárias em agosto e 2 em setembro, até a posse da ministra Rosa Weber como presidente do STF. Bom, como vimos na reportagem do Renato Rosa, está na pauta de hoje a continuação do julgamento de ações que contestam taxas sobre atividade de exploração de minério em Minas Gerais, Pará e Amapá. A repórter Evne Araújo, ela preparou uma reportagem detalhando o tema. Vamos acompanhar. No caso, já foram apresentados os relatórios e as manifestações das partes envolvidas. O julgamento deve ser retomado com o voto dos relatores. As 3 ações foram ajuizadas pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e questionam o poder de polícia criado pelos estados de Minas Gerais, Pará e Amapá na edição das leis. As legislações criaram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais. Para a CNI, a medida pode começar a ser adotada de forma indiscriminada em todo o país como forma de arrecadação. A Confederação argumenta ainda que o valor das tarifas é superior ao necessário para fiscalizar a prática de mineração. Os encargos adotados nos 3 estados têm características parecidas. O poder de polícia alegado pela CNI é exercido por meio de secretarias no momento da venda ou da transferência de estabelecimentos que pertencem ao dono do minério extraído. O valor do tributo varia de acordo com a tonelada do material retirado do meio ambiente. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realiza hoje a sessão de abertura do 2º semestre forense de 2022. Vamos agora direto ao STJ falar ao vivo com a repórter Lia Mara Mendes, que tem mais informações. Olá, Lia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A sessão terá formato híbrido e vai ser transmitida pelo canal do STJ no YouTube a partir das 2 da tarde. Com o início do semestre forense, voltam a ocorrer os prazos processuais que estavam suspensos em virtude das férias dos ministros. Logo após a sessão da Corte Especial, o Pleno se reúne de forma presencial para formar as listas destinadas à primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A escolha dos candidatos será por votação secreta. A sessão será aberta ao público, mas não haverá transmissão pelo YouTube. Lia, vamos falar um pouquinho de composição agora, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele indicou 2 desembargadores, para compor o Superior Tribunal de Justiça. Conta pra gente quais são os eleitos. Isso mesmo, Rafaela. Os escolhidos foram os desembargadores federais Messó de Azular Neto, atual presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Agora, eles serão submetidos à sabatina do Senado Federal e, se aprovados, serão nomeados pelo presidente da República. As vagas no STJ decorrem da aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho, em dezembro de 2020, e Nefe Cordeiro, em março do ano passado. Volto com você, Rafa. Ok, Lia, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Tchau, tchau. Veja a seguir, Secretaria Nacional do Consumidor vai investigar 26 empresas de telemarketing por supostas práticas abusivas relatadas por consumidores. Os detalhes em instantes, voltamos já. A TV Justiça ela é de fundamental importância para a sociedade, porque esclarece o direito de uma maneira bem simples. A sua equipe de jornalistas e produtores está habituada às questões do direito e assim consegue extrair dos entrevistados renomados juristas de todo o Brasil as informações mais atualizadas e precisas para o entendimento de todos.
A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu processos administrativos contra 26 empresas de telemarketing por supostas práticas abusivas relatadas por consumidores. Os prints do celular de Gabriela comprovam que são cerca de 30 ligações de telemarketing por dia. Eu recebo ligação de telemarketing há mais ou menos uns 2 anos. Diariamente, e são ligações de números desconhecidos, que sempre que eu atendo desligam, depois de alguns segundos de ligação, e acho que nos últimos 3 meses eu tive um aumento absurdo, sim, de pelo menos assim, umas 30 ligações ao dia. Foram registradas em todo o Brasil, entre janeiro de 2019 e junho de 2022, 14.547 reclamações sobre telemarketing pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Os bancos e as financeiras são as principais empresas que fazem o chamado telemarketing abusivo, que são as ligações telefônicas sem autorização do cliente, oferecendo produtos e serviços. Felipe é uma dessas pessoas que teve problemas com telemarketing de um banco. O incômodo foi tão grande que o caso foi parar na justiça. Mas apesar de ganhar a ação, depois de 4 anos, voltou a receber chamadas indesejadas. Fui até o banco, tentei resolver, falei com o gerente que, no caso, eu já tinha até entrado com uma ação e tinha ganhado essa ação e eles não podiam fazer nada. As mesmas informações que me passaram há 5 anos atrás, passou há 1 ano atrás novamente, dizendo que era um terceiro quem cobrava e que eles não podiam fazer nada. Só que essas ligações indesejadas estão proibidas desde o dia 18 de julho. Ao todo, 180 empresas de telemarketing tiveram as atividades suspensas por fazerem essa prática. A medida cautelar do Ministério da Justiça busca proteger os consumidores que não autorizaram essas ligações. E agora, processos administrativos estão sendo abertos contra essas empresas que não estão respeitando a proibição. As empresas podem ser multadas. O valor da multa vai de R$1.000 a R$13 milhões. A proibição não vale para ligações de cobrança ou pedidos de doações. Bom, para a gente detalhar o assunto agora, eu converso ao vivo, de forma remota, com a doutora Laura Tirelli, que é diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olá, Laura, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, obrigada. Explica para a gente quantas empresas estão sendo investigadas, inclusive vocês já caçaram também, né, o direito de algumas empresas de continuarem a fazer esse trabalho, essa ação abusiva. Então, qual é o balanço até agora? Isso, Rafaela. Inicialmente aqui, o que foi feito pela Secretaria foi uma medida cautelar inicialmente foram 32 empresas, incluindo também associações de telemarketing, para coibir o telemarketing ativo abusivo, que é aquele considerado que sem o consentimento do consumidor. Então, são empresas que o consumidor nunca foi cliente e que insistem em fazer ligações, ofertando serviços, produtos. E, a partir daí, a próxima etapa foi a instauração dos processos administrativos, que foram agora contra 26 empresas aqui no âmbito da Senacom. Paralelamente também foram instaurados procedimentos administrativos e outras cautelares pelos PROCONs. Daí, nessa situação, em âmbito regional, contra as empresas que atuam de forma regionalizada, né, de forma estadual. As denúncias estão crescendo, isso é positivo porque os consumidores estão procurando os órgãos competentes para relatar o que essas empresas vêm fazendo, né? E vocês têm um canal específico para esse tipo de denúncia? Isso, a partir da cautelar, para auxiliar na triagem, na análise, nós criamos o denuncia-telemarketing.mj.gov.br, que é um canal em que os consumidores eles podem denunciar as empresas que continuam praticando essa conduta abusiva. Então, lá eles podem indicar o telefone que receberam as ligações, podem indicar a empresa, se eles conseguirem identificar, podem identificar o estado, o serviço, o produto que está sendo oferecido, se teve consentimento, se eles são clientes dessa empresa ou não. E, a partir daí, a gente consegue fazer esse levantamento e verificar as empresas que estão descumprindo e que seguem realizando a prática abusiva.
Motivou a criação desse canal? Foi justamente o aumento de denúncias, porque mesmo com a lei as empresas não estão respeitando. Daí vocês criaram esse canal, o que motivou? Isso, na verdade, foi a partir da cautelar, como uma maneira da Secretaria que conseguia analisar quais empresas estão cumprindo ou não a medida cautelar, foi criado o canal para conseguir ter esse controle, porque realmente o que a gente verifica é que a situação acaba saindo do controle. Então, as pessoas seguem recebendo ligações, outros órgãos já estavam há um tempo. A questão do telemarketing ativo abusivo já é um problema que ocorre há uns anos. Então, outros órgãos já estavam implementando outras medidas, como a Anatel, que já havia implementado o 0303, outros PROCONs também têm o canal que é o Não Me Perturbe, e mesmo assim as empresas seguem realizando as ligações. Então, a partir da nossa cautelar aqui pela Secretaria, a ideia foi criar o canal justamente para conseguir verificar quais empresas estão se adequando ou quais empresas não estão atendendo a medida. Laura, o que vai acontecer com essas empresas agora se elas não cumprirem, a partir de agora, as medidas e o que diz a lei, enfim, se enquadrar? Se essas empresas elas continuarem praticando o telemarketing ativo abusivo, e aqui eu acho interessante a diferenciação entre o telemarketing ativo abusivo daquele telemarketing ativo, que é aquele que, por exemplo, você é cliente de um banco e esse banco entra em contato com você para lhe ofertar algum serviço, desde, claro, não seja feito de uma maneira abusiva, insistente, inapropriada, em horários impróprios, né, à noite, feriados, domingos. Se as empresas elas continuarem seguindo a realizar o telemarketing ativo abusivo, sem o consentimento do consumidor, ao final do processo, elas podem sofrer uma sanção administrativa, que pode ser uma multa pecuniária de até 13 milhões de reais por empresa, e podem também sofrer outras sanções, dentre elas a suspensão dos serviços. Eu acho que quando dói no bolso, as empresas, certamente vocês torcem também, né, para que as empresas não sigam com essa prática abusiva. Mas antes de finalizar, eu quero falar sobre essa ferramenta importantíssima. Eu já usei, inclusive, realmente de uma eficácia, assim, muita rapidez. Eu estou me referindo ao consumidor.gov, está nesse banner aqui ao lado da senhora. É uma ferramenta que também pode ajudar aos consumidores que têm problemas com esse marketing abusivo? Com certeza, os consumidores que eles estejam recebendo, consigam identificar a empresa que está telefonando, eles podem entrar no consumidor.gov e registrar a reclamação pelo consumidor.gov também. O canal ele foi importante, o Denuncia Telemarketing, porque muitas vezes as pessoas não conseguem sequer identificar a empresa que está ligando. Então, pelo canal, elas conseguem identificar o número e denunciar o número aqui para a secretaria. Mas pelo consumidor.gov também, até foi a partir do consumidor.gov e do sistema que integra os PROCONs com a secretaria, que foi possível levantar os números de reclamações relativas ao telemarketing ativo abusivo a partir das ligações indesejadas, que é o que os consumidores reclamam pelos portais. Portanto, não faltam canais. Você, consumidor que se sentiu ofendido, atingido aí por essas inúmeras dezenas de ligações, por favor, procure os canais. São vários no MJ. Diretora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Rafaela. Tchau, Bom tchau. dia a todos. Obrigada. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O Tribunal Superior do Trabalho determina pagamento a um trabalhador rural referente às horas de deslocamento do ponto de embarque até as fazendas da empresa. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. TV Justiça não é só importante, ela é essencial, porque ela ajuda a aumentar a transparência no Poder Judiciário, que é uma ferramenta da democracia, e também ajuda a elucidar temas que são muito importantes, são discutidos no bojo do Poder Judiciário e muitas vezes acabam não tendo o espaço que merecem dentro da grande mídia. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou o pagamento de horas itinerary, que se refere ao período de deslocamento a um trabalhador rural durante todo o período do contrato de trabalho, inclusive após a reforma trabalhista de 2017, que extinguiu o direito à remuneração dessas horas de trajeto.
O colegiado entendeu que a parcela já havia se incorporado ao patrimônio jurídico do empregado e que uma eventual redução do salário do trabalhador violaria o direito adquirido. Acompanhe os detalhes agora na reportagem. Na ação trabalhista, o empregado alegou que, além da jornada de trabalho, gastava cerca de 4 horas por dia nos percursos de ida e volta do ponto de embarque até as fazendas da empresa em que trabalhava. Por isso, ele pediu o pagamento das horas de deslocamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas entendeu que as horas extras deveriam ser pagas, mas somente até novembro de 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.467, que extinguiu o direito às horas de deslocamento. Contra a decisão, o empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do processo na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, apontou que, conforme o direito intertemporal, as alterações feitas pela Lei 13.467, de 2017, são inaplicáveis aos contratos de trabalho vigentes quando a lei entrou em vigor, uma vez que suprime ou altera o direito pré-existente, e que, no caso, o direito já havia se incorporado ao patrimônio jurídico do empregado, e que, por isso, não seria possível reduzir a remuneração ou violar o direito adquirido do trabalhador, conforme previsto na Constituição da República. Por unanimidade, a terceira turma determinou o pagamento das horas de deslocamento durante todo o período do contrato de trabalho do empregado. Mais 2 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão na Operação Resgate 2. A ação é realizada desde o início de julho pelo Ministério Público do Trabalho e outros 5 órgãos públicos. As novas vítimas são 2 mulheres de 38 e 57 anos que foram resgatadas do trabalho doméstico, atividade que já era realidade na vida delas desde os 9 anos de idade na Paraíba. A ação fez parte da Operação Resgate 2, realizada pelo Ministério Público do Trabalho e outros 5 órgãos que já havia resgatado 340 pessoas de condições análogas ao trabalho escravo. No total, foram mobilizadas 50 equipes de fiscalização que estiveram diretamente envolvidas nas inspeções ocorridas em 22 estados e no Distrito Federal desde o mês passado. E neste fim de semana, o Conselho Nacional de Justiça e a Agência da ONU para as Migrações lançaram a campanha virtual Brasil Sem Tráfico Humano. Com linguagem leve e acessível, o conteúdo informativo está sendo divulgado pelas redes sociais do CNJ e da ONU para as Migrações. O material clarifica sobre o que se considera tráfico de pessoas, quem são as possíveis vítimas, quais as formas de aliciamento e os canais de denúncia. A campanha foi lançada no último sábado, 30 de julho, Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e também abre a 8ª Semana Nacional contra as várias formas que esse tipo de crime é cometido. A ação integra ainda o acordo assinado em 2021 pelo CNJ e a ONU para a capacitação dos magistrados sobre exploração do trabalho de migrantes e refugiados. Geralmente, as vítimas são atraídas pelos criminosos com ofertas de emprego no exterior com altos salários. Só que, na realidade, as pessoas são levadas para países desconhecidos para trabalhos forçados e exploração sexual. A urna eletrônica brasileira agora é tema de livro. A publicação traz relatos históricos de como foi criado o equipamento e detalhes sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. A obra foi lançada na última sexta-feira na Universidade de Brasília. Estudantes e professores da Universidade de Brasília, a UNB, acompanharam o evento promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A cerimônia foi um resumo do que será possível encontrar no livro Tudo o que você precisa saber sobre a urna eletrônica brasileira. Os presentes no auditório acompanharam uma aula sobre a segurança e auditoria do sistema de votação brasileiro. A parte histórica ficou a cargo do ex-ministro Carlos Veloso, que foi presidente do TSE no período do lançamento da urna, em 1996. O livro vem em boa hora, vem esclarecer, vem tornar claro aquilo que é a urna eletrônica brasileira, produto do trabalho, da criação, né? Do espírito criativo
do povo brasileiro, da sociedade brasileira. A autora da obra, a jornalista Fernanda Soares Andrade, falou da importância que as informações passadas no livro têm para as eleitoras e eleitores, principalmente no combate à desinformação. Como o sindicato tem um projeto de mostrar para a sociedade que o investimento que é realizado em pesquisa científica traz benefícios para a sociedade, e vivemos um momento que teve muitas fake news circulando no WhatsApp das pessoas com histórias erradas a respeito da urna, nós quisemos mostrar qual é a realidade por trás da urna eletrônica, como a urna eletrônica é segura, por que as pessoas podem confiar no sistema de voto brasileiro e acreditar na urna eletrônica. Quem acompanhou o evento recebeu um exemplar do livro de graça e qualquer pessoa pode baixar o conteúdo no site do sindicato, sindict.org.br. A escritora ainda cedeu ao TSE os direitos autorais do livro, para que a Justiça Eleitoral possa fazer a reprodução de mais volumes e alcançar mais pessoas. A história que tem no livro da urna eletrônica é uma história do servidor público e da Justiça Eleitoral. Então ela não pertence a gente, ela pertence a todos os brasileiros e ela deve ser divulgada gratuitamente para as pessoas. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.